como foi falado, né, no Acontece, nós estamos numa série de mensagens a respeito do livro Até que Nada Mais Importe, escrito, né, pelo pastor Luciano Subirá. E o pastor Diego pregou, né, no primeiro domingo a respeito de distrações, algumas coisas que são listas na nossa vida, né? Porém, elas fazem com que a gente saia do propósito, né, de servir o Senhor, de ser como o Senhor deseja, até que nada mais importe. Semana passada nós ouvimos sobre algumas pessoas, né, que fizeram coisas até que nada mais importe. E hoje nós vamos falar mais um pouco, né, a respeito desse tema tão importante nas nossas vidas, né, até que nada mais importe. Mas o que é até que nada mais importe, né? E eu vou mudar. Você muda para mim, Gabi, no primeiro, fazendo favor? E eu queria começar lendo com vocês esse texto de Oséias, que diz assim, né? Nós somos chamados a conhecer a Deus. Assim como o Fábio falou na palavra da oferta, e nem foi combinado, mas algo que ele falou que fez muito sentido e faz muito sentido com a palavra, é que o Senhor, Ele realmente não quer o nosso dinheiro. Ele não precisa de nada que a gente possa oferecer para Ele. Ele não precisa, porque Ele já é pleno, né? O Senhor, Ele já é tudo que Ele precisa. Mas nós não sabemos quem Ele é. E nós precisamos conhecer, nós precisamos investir tempo, investir a nossa vida em conhecer o caráter de Deus, em conhecer quem Ele é, né? E o profeta Oséias, ele diz assim, no capítulo 6, versículo 3, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. E no versículo 6, ele diz, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Né? E algo que o Senhor falou comigo muito nesse texto, foi que não somente nós devemos conhecê-lo, mas existe um esforço da nossa parte, que precisa ter para que a gente realmente o conheça, né? Então, o profeta, ele nos exorta a conhecer o Senhor, porque eu creio, gente, que vocês vieram aqui nessa manhã, né? É uma bênção estar na igreja, é uma bênção a gente congregar, é uma bênção o louvor, mas por que a gente faz tudo isso? O porquê de fazermos tudo isso é o que vai fazer a diferença na nossa vida, porque isso mostra a medida do nosso coração. Né? E conforme nós vamos buscando conhecer a Deus na nossa vida, eu não sei quantos de vocês já têm uma longa caminhada com Jesus, pode ser que você esteja conhecendo Jesus agora, pode ser que você já seja um crente velho, né? Pode ser que você já tenha nascido num lar cristão, mas o fato é que nós nunca vamos conhecer Deus plenamente. A nossa busca e a nossa sede por Ele tem que ser constante, né? Se você já faz parte de uma célula dessa casa, você com certeza é muito motivado pelo seu líder de célula a fazer devocional, a ter um tempo de oração, a leitura bíblica. Por quê? Porque é só assim que nós conhecemos o Senhor. Porque Ele não deixou nada mais do que essa palavra, né? Tá tudo aqui. Eu sempre falo, a gente às vezes tenta dar um jeitinho para as nossas coisas, mas não existe o Novíssimo Testamento. Só tem o Antigo e o Novo, não tem outra coisa. Está tudo aqui. Então, para nós conhecermos, a gente precisa investir tempo nisso, né? Porque não é uma brincadeira. E assim nós vamos conseguir fluir na vida do Senhor. E como eu estava falando, eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, mas eu acredito que você já deve ter se sentido como eu já me senti, onde muitas vezes, quando a gente começa a ler alguns textos da palavra, e a gente acha que Deus está pedindo muito. Deus já pediu algo para vocês, onde vocês falaram assim, ou pensaram no coração, Senhor, eu estou achando que isso aí é muito. Alguém ou só eu, gente? Só eu que me sinto assim? Quando Deus me pede alguma coisa, Senhor, eu acho que isso é muito, né? Então a gente vai ver o próximo. Pula para mim, Gabi, fazendo um favor. Olha lá. Será que nós temos um Deus exigente? Olha lá o que diz Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E esse é o primeiro mandamento. Em Mateus 6, de 31 a 33, diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos,
Pois todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Todo mundo conhece esses textos, né? Mas esses são textos que definem a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor tem que estar em primeiro lugar sempre, né? E a gente às vezes fala, Senhor, eu vou te colocar em primeiro lugar, sim. Mas por que você coloca Deus em primeiro lugar? Sabe, gente, algo que eu tenho feito muito nesses últimos tempos é fazer perguntas para a palavra de Deus. Por que Deus quis que isso estivesse escrito aqui para nos orientar? Existe um motivo pelo qual Ele deixou as Escrituras. Tem um motivo. Você veio aqui nessa manhã por um motivo hoje. Você acordou cedo, veio aqui por um motivo. Certo? Amanhã você vai trabalhar por um motivo. Você chega na sua casa, você vai fazer... Sempre tem um porquê das coisas, né? E por que o Senhor pede o primeiro lugar? Primeiro, eu acho muito interessante esse versículo. Ele diz que é para a gente amar Ele de todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Isso é muito forte, né? Quando ele fala toda a tua alma, todo o entendimento. E é por isso que nós precisamos entender o que ele está querendo dizer. A gente precisa entender o que ele quer nos revelar nas Escrituras, o que ele quer comunicar conosco. Entendimento, nós precisamos amar ele com entendimento, não é da boca para fora, não é do jeito que a gente acha. A gente precisa entender o que nós estamos fazendo, e isso é muito sério, né? E quem é pai aqui e mãe? Vocês são pais exigentes? Eu sou uma mãe bem exigente. Meu marido é um pai bem exigente, né? E se você ainda não é pai nem mãe, você tem pai e mãe. Ou você tem o seu pai, ou a sua mãe, eu não sei. Mas o seu pai e a sua mãe, eles foram exigentes com você? Eu tenho certeza que sim. E por que nós somos exigentes com os nossos filhos? Porque geralmente criança, né, gente, igual em casa mesmo, eu tenho uma menina de 9, um menino de 6... Para muitas coisas, eles não têm discernimento ainda. Eles não têm sabedoria, eles não têm maturidade para lidar com muita coisa. E qual é a minha função como mãe? Qual é a função de vocês como pais? Qual é a função de vocês como filhos? Aprender o que nós estamos ensinando. Por quê? Porque nós desejamos o quê de vocês? O melhor, o bem. Né? A palavra de Deus diz, ensine a criança o caminho que deve andar. Por quê? Porque nós queremos que lá na frente os nossos filhos tenham uma vida reta diante do Senhor. É ou não é, gente? Tem um propósito porque nós ensinamos. Tem um propósito porque nós trazemos os nossos filhos na igreja. Né? E nós somos pais exigentes. Por quê? Porque nós não queremos que os nossos filhos errem. Eles vão errar? Vão errar, porque eles são seres humanos. Né? Mas nós queremos que eles errem menos. Nós queremos que eles sofram menos. Nós queremos que eles sejam mais abençoados do que nós fomos, não é? Na nossa geração a gente não fala para os nossos filhos, nossa, você tem muito mais do que eu, porque em casa às vezes eu falo isso, eu falo, você reclama, mas você tem muito mais do que eu já tive quando eu era criança, né? Na minha época era tudo tão pouco, era tudo tão simples. Hoje as crianças, elas estão assim, vastas de informação, né? Eu lembro que na minha época eu só assistia desenho de manhã, hoje não, hoje é assim, né? O dia inteiro, eles podem assistir 24 horas, o que eles quiserem, na palma da mão, no controle remoto. Hoje é tudo muito fácil. Hoje é tudo muito fácil. É ou não é, gente? Mas nós precisamos entender por que nós somos exigentes. Da mesma forma que nós precisamos entender o porquê que Deus é um Deus exigente com a gente. Né? E como o Fábio falou, achei muito legal. Deus não precisa do nosso dinheiro. Vocês acham que Deus precisa do nosso amor? Vocês acham que Deus precisa que a gente faça alguma coisa por Ele? Na verdade, precisar, Ele não precisa, porque Ele criou todas as coisas sem a nossa ajuda. Não precisou de nada. Se Ele quiser fazer chover agora ali, Ele vai fazer. Se Ele quiser, Ele pode. Ele é dono de todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Né? Eu falei a última vez aqui que eu não sei quantos fios de cabelo tem na cabeça dos meus filhos, mas a palavra fala que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Né? Ele tem o controle de todas as coisas. Né? Então, a gente precisa entender por que Deus nos exige um alto padrão de comportamento em santidade, em colocá-lo em primeiro lugar. Né? Nós precisamos entender isso.
Nós queremos, eu sempre falo assim, o que eu mais quero que os meus filhos... Gente, eu sempre vou citar meus filhos, porque eu passo a maior parte do tempo com eles, então a minha vida gira muito em torno deles, e eu vejo Deus trabalhando na minha vida muito através da vida deles. Então eu consigo adaptar muito a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus no meu relacionamento com eles. E é muito engraçado porque às vezes a criança faz birra, a criança não entende o que a gente está falando. Alguém já fez birra com Deus aqui? Ninguém. Graças a Deus. Só os meus filhos fazem birra. Mãe, mas por que eu tenho que estudar? Porque tem. Porque você tem que estudar. Mãe, mas por que eu tenho que arrumar a cama? Por quê? Por quê? Por quê? Alguém pergunta por quê para Deus? Eu já perguntei também. Essa semana eu não fui rebelde, mas eu falei, Senhor, por quê? Ele falou assim, porque eu quero. Amém, Senhor, né? E eu sempre falo que o que eu mais quero dos meus filhos, primeira coisa, que eles me amem. Porque às vezes parece que eles não amam a gente, né? Quando eles ficam bravos. E a segunda coisa, que eles nos obedeçam. Eu acredito que são coisas que Deus espera de nós também. Amor, de todo o entendimento, toda a alma, todo o coração. E o que Ele deseja é que a gente obedeça a palavra, mas a gente precisa saber por que a gente está obedecendo. Nós precisamos saber, não é verdade? E pode passar o próximo, Gabi? E assim, eu fiz 2 perguntas que eu acho muito pertinentes agora para o início do ano. Hoje é dia 14, nós estamos praticamente na metade de janeiro. E eu creio que muitos de vocês fizeram uma reflexão no fim do ano a respeito do que fizeram, do que não conseguiram fazer e fizeram metas para esse ano também. E quais são as metas de vocês para esse ano, né? E eu fiquei pensando, e eu coloquei 2 perguntinhas que diz assim: quais são as expectativas que você tem para você nesse próximo ano? O que você almeja para esse próximo ano? O que você sonha no seu coração? Aonde você vai gastar essa energia para o próximo ano, nesse ano agora? E quais são as expectativas que Deus tem a seu respeito para esse ano? Eu considero a segunda pergunta muito importante, até mais que a primeira, porque se nós entendermos que as expectativas que Deus tem a nosso respeito vai falar muito sobre as decisões que nós vamos escolher tomar, isso vai ser bênção para a nossa vida, né? Então, como você pensou que pode ser esse ano? O que você imagina? E como você tem orado, como você tem conduzido a sua vida de oração a respeito de saber daquilo que Deus espera de você para esse ano? Porque Deus tem uma expectativa sobre você esse ano. Assim como eu tenho expectativa que minha filha vá bem em matemática esse ano, que eu não preciso fazer tanta tarefa, demandar tanto, que ela vai entender a responsabilidade dela de estudar, eu creio que Deus tem muitas expectativas a respeito de nós. Por exemplo, coisas que Ele vai falar uma vez só e nós vamos falar. Quem foi para o Nova sabe. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Né? Essa é a expectativa do Senhor para nós. Aquilo que fomos fazer. Sim, Senhor. Aquilo que Ele nos pede, que é difícil. Sim, Senhor. E eu quero entrar com vocês num texto que o Senhor ministrou muito no meu coração. Essa palavra não está no livro, mas eu linkei com o livro, porque essa palavra o Senhor tem falado muito comigo. Então, se você trouxe a sua Bíblia, ou se você está com a sua Bíblia no seu celular, eu gostaria que você abrisse no livro de Jonas. E nós vamos falar um pouco sobre o texto de Jonas nessa manhã. E Jonas é assim, né, gente? É engraçado, todo mundo sabe. É igual Noé, que construiu a arca. Jonas é quem? Que foi engolido pelo peixe. Todo mundo sabe, as crianças do Inaquid sabem, todo mundo sabe. Mas a gente precisa refletir muito, porque esse foi um profeta que nos ensina muita coisa. É um profeta que tem uma grande mensagem para a gente fazer uma análise do nosso coração. Tudo o que aconteceu com ele, né? E tem alguns pontos bem importantes que eu quero falar com vocês. E eu espero muito assim que você abra seu coração para receber essa mensagem e que a gente possa fazer uma reflexão mesmo a respeito da nossa vida para esse início de ano. Amém? Então, Jonas, capítulo 1,
Nós vamos ler do verso 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Até aí. Então, primeiro a gente precisa entender o que Deus estava pedindo. Então, Deus pediu para Jonas e para Nínive pregar contra aquela cidade. Por quê? A gente precisa entender o contexto. Qual era a cidade? O que acontecia em Nínive? Nínive era uma cidade muito pecaminosa, era uma cidade sanguinária, era uma cidade grande, mas era uma cidade que fazia tudo aquilo que o Senhor reprova. E Deus pede para Jonas ir lá depressa pregar contra ela, certo? E o que ele fez? Primeiro, ele foi lá até o porto, pegou o navio, né? Alguns já sabem dessa história. Porém, Deus falou assim: você vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Se você for olhar no mapa da Bíblia, são direções totalmente contrárias para onde ele foi. Ele foi rumo totalmente contrário àquilo que Deus estava pedindo para ele. E a palavra de Deus diz assim: ele fugiu da presença do Senhor. Ele correu da presença do Senhor, né? E o que eu entendo com isso? O que eu refleti sobre essa palavra? Quando nós não obedecemos a Deus, além de estarmos em desobediência, que é pecado, nós estamos indo contra aquilo que Deus nos pediu. E daí nós somos o quê? A criança de 5 anos que não entende, que quer desobedecer. Né? Então é muito sério o que Deus pediu para Jonas, e Jonas correu. E muitos de nós vamos ter desafios esse ano. Muitos de nós vamos estar em situações desconfortáveis esse ano. Porque, como a gente leu, esse ano nós estamos lendo até que nada mais importa. Ano passado, a liderança leu enraizado. E tem uma frase naquele livro que diz assim: Deus não está interessado no seu conforto. Deus está interessado no seu crescimento. E a gente só cresce em situações de desconforto. E Jonas estava vivendo uma situação de desconforto. Por quê? Porque ele não queria. E por que ele não queria? Por que não? Por que não? Igual a gente fala para Deus: eu não vou fazer. Por que você não vai fazer? Porque eu não quero. Foi isso que ele fez. Ele fugiu. Não é verdade? E eu queria incentivar o seu coração. Fala para a pessoa que está do seu lado. Eu não gosto de ficar falando isso, mas eu vou falar porque a gente precisa falar para a gente mesmo. A gente precisa ouvir a gente falar. Fala para a pessoa do seu lado: não fuja de Deus esse ano. Isso. Não fujam do Senhor esse ano. O que Deus está te pedindo que está deixando você desconfortável? A gente precisa ouvir. Gente, primeiro foi em mim, tá? Eu apanhei primeiro. O que Deus está te pedindo que te deixa desconfortável? Não fuja dele. Não fuja. Não fuja em direção contrária àquilo que Deus está colocando diante de você. Vá em direção daquilo que Deus está colocando diante de você. O Senhor te dá respaldo para cumprir aquilo que Ele determinou para a sua vida. Nós vamos continuar lá, versículo 4 até o versículo 6. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava a seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara, dormira profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse assim: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então Jonas foi fugir do Senhor, daquilo que Deus ordenou, e ele entrou nessa embarcação aí, gente, e ele fez o quê? Dormiu, despreocupado com a situação, nem deu importância. Gente, eu não sei, mas quando o Espírito Santo me fala algo, me pede algo que é bem desconfortável, eu não consigo dormir. Eu não tenho paz. Enquanto eu não obedeço, ele não me deixa esquecer daquilo que ele me disse, né? E Jonas fez o quê, gente? Dormiu. Fala para a pessoa que está do seu lado: não durma esse ano. Não fique despreocupado. Nesse contexto aqui, gente, o despreocupado que eu falo assim,
Não é para você ficar se preocupando com coisas que não estão... Mas assim, dê importância para aquilo que Deus está te pedindo. Dê importância, se importe com aquilo que Deus está te falando. Se você não se importar, Ele não vai te dar paz. Por quê? Porque Ele quer que você faça algo. Gente, Deus não precisa de nós, eu vou repetir, Ele não precisa. Mas Ele nos escolheu. Temos o privilégio de fazer algo por Ele, certo? E olha lá, versículo 8. Fizeram uma pergunta para Deus, né? Para Jonas, né? Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Né? Eram marinheiros que não conheciam o Senhor, que tinham outros deuses. E eles não conheciam Jonas, eles queriam saber quem é Jonas. E olha a resposta de Jonas, versículo 9. Gente, olha isso. Eu achei isso impressionante. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Como que nós nos apresentamos para as pessoas? Somos crentes, somos cristãos, vamos na célula, vamos no culto, nós servimos a casa do Senhor, nós tememos o Senhor, nós cantamos louvores aqui. E quando Deus nos pede para fazer algo, o que a gente faz? Como nós fazemos, né? Porque é bonito a gente postar na nossa rede social que nós temos uma religião, que nós temos algo para fazer, que nós servimos ao Senhor. É ou não é, gente? A gente gosta de postar, a gente gosta de falar que a gente serve. Mas será mesmo que a gente está disposto a fazer tudo aquilo que Deus pede para nós? Jonas estava meio que dormindo. Não estava muito preocupado, não. Mas ele sabia quem ele era, né? E o que aconteceu depois disso? Né? Então, os marinheiros falavam assim: meu Deus do céu, então deve ser... Aí eles tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, né? Você é o motivo dessa tempestade, disso que está acontecendo com a gente aqui nesse barco, né? E outra coisa que eu fiquei pensando a respeito disso: nós somos o tipo de crente que quando a gente está com alguém, nós somos problema ou solução? Porque nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mas será que a gente é assim ou nós trazemos tempestade para a vida das pessoas? Porque Jonas fez isso. Apesar de temer a Deus, de adorar o Senhor, por causa da desobediência dele, ele trouxe uma tempestade terrível para essa embarcação. A culpa era de quem, gente? A culpa era dele. A culpa era de quem não serviu o Senhor? Não, a culpa é de quem serve o Senhor, mas não faz direito. Não é obediente, né? Próximo. Então, daí, como todos sabem, depois disso, né, Jonas foi atirado ao mar e Deus enviou um peixe grande e ele, né, ficou dentro do peixe 3 dias. Jonas, capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: quando Jonas estava lá dentro, né, da barriga do peixe, dentro do peixe, ele orou. Ele fez uma oração. Geralmente, nós somos assim também, né? Se nós não temos uma vida de oração, uma vida com Deus, quando a gente vai orar? Quando a gente clama? Quando acontece um problema. Quando a gente está dentro da barriga de um peixe, que devia feder muito lá, né, gente? Eu fico imaginando. Porque se o peixe, quando, né, a gente compra ali na peixaria, ou quando a gente pesca, já é aquele cheiro, imagina dentro do peixe. O que ele não viveu lá dentro, né? Então, Jonas estava numa situação bem desconfortável mesmo, né? E o que ele fez? Ele orou ao Senhor. E eu achei linda demais a oração dele. Olha só. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. E eu achei maravilhoso esse texto aqui, porque ele reconhece que precisa de Deus. Ele ora a Deus, e o Senhor entra em ação. E ele é salvo. Jonas é resgatado. Agora eu falo uma coisa para vocês. Jonas fez alguma coisa para merecer um livramento de Deus? Ele fez algo? Não, muito pelo contrário. Ele estava em desobediência. Mas o que Deus fez? Deus somente revelou o caráter dele. De um Deus que salva, que é misericordioso e que é gracioso
e que escuta o nosso clamor, escuta a nossa oração. Tem algo que você tem orado que Deus não tem te respondido? Reflita sobre isso. Como você tem orado? Como tem sido a sua vida de oração? O que você tem feito, né? Então, Jonas, ele foi resgatado, salvo, sem ter feito nada para merecer. E por que Deus age assim com Jonas, né? Justamente pela bondade que Ele tem sobre as nossas vidas. Eu acredito que muitos de nós já passamos por situações assim, desconfortáveis. Eu já passei por diversas desconfortáveis, por muitos momentos assim, onde nós clamamos o Senhor e nós vimos a intervenção do Senhor bem rápido, às vezes um pouco mais demorado, mas o Senhor nunca deixou de ser misericordioso. Inclusive, a Bíblia fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, né? Jonas capítulo 3, nós vamos lá para o capítulo 3 agora, verso de 1 ao 3, e diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu. Eu acho que tinha que ser assim, Jonas finalmente obedeceu. A palavra do Senhor foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Então, finalmente, né? Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive, né? Pregou contra a cidade e Jonas teve que se sacrificar bastante, porque a cidade era muito grande, né? Eu fui pesquisar no mapa, a cidade era muito grande, era muito difícil ali de percorrer. E ele, por 3 dias, ele pregou a palavra do Senhor. E o rei, na época, o que ele fez? Ele convocou um jejum, ele convocou um clamor do povo e o Senhor livrou o povo. Porque o povo se arrependeu através da pregação de Jonas. Então, qual foi o fruto da obediência de Jonas, né? O povo de Nínive se arrependeu através da sua palavra. Por quê? Porque o que aconteceu? Jonas, gente, de verdade, eu falo igual nós aqui, a gente só vem obedecendo o Senhor, né? Eu estou aqui por obediência, né? É obediência do Senhor. Mas o que vai agir, o que tem o poder de trabalhar no coração de vocês agora, no final do culto, durante essa semana na célula, porque a célula vai voltar, glória a Deus, né? O que vai fazer trabalhar o nosso coração? O que vai dar entendimento para a gente? O que vai abrir os nossos olhos para compreender o que Deus quer comunicar para a gente? O que vai fazer? É o poder de Deus, o poder do Espírito Santo sobre nós, né? E o que agiu lá em Nínive naquela época? O poder do Espírito Santo agiu através da vida dele. As pessoas creram na palavra, se arrependeram. E daí a palavra vai falar, olha lá em Jonas 3,10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vemos o que aqui? Um Deus misericordioso de novo. Um Deus que tem misericórdia. Um Deus que olha, porque, gente, vou falar, se Deus pedir para a gente, eu não sei qual é o posicionamento de ninguém aqui, mas se Deus pedir para a gente fazer uma missão e levar a palavra dele de arrependimento lá para Brasília, quem vai? Para Brasília, quem vai? Quem que vai? Aquele povo merece? Quem está fazendo mal, quem está indo contra a palavra de Deus merece? Merece? Ninguém merece. E se ele mandar igual ele pediu para Jonas? Porque Nínive era bem parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil, mais ou menos. Muito parecido. Isso revela o quê? O caráter de Deus, um caráter misericordioso, um caráter de salvação. Por que Jesus veio, gente? Nós estamos aqui por causa de Jesus. Jesus veio para quê? Para salvar a gente. Mas aí, o que a gente quer? A gente quer ficar aqui, ó. Eu sempre falo, né? Na nossa rodinha gospel. A gente só quer ficar aqui. Quando tem boas notícias, tem gente que vai com alegria, mas tem gente que misericórdia. É ou não é, gente? Porque a gente se acostuma com o que é bom, porque nós queremos ficar confortáveis. Ninguém quer ficar desconfortável. A gente quer ficar aqui, a gente já está salvo mesmo. Jesus parece que está voltando mesmo, do jeito que estão as coisas. Então, vamos ficar aqui mesmo, né? Nossa célula, nossas compras, vamos ficar aqui. É ou não é, gente? É assim, a gente gosta de ficar confortável. Mas não foi isso para que nós fomos chamados. Nós somos chamados para ser sal, luz, levar salvação, levar esperança para as pessoas, né? E olha que coisa maravilhosa, né?
O povo se arrependeu, abandonaram os seus maus caminhos, né? E Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Que coisa maravilhosa. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o nível de misericórdia que a gente tem no nosso coração quando alguém faz mal para a gente? O que a gente faz? Como está a nossa vida de perdão diante de Deus? Coisa que a gente precisa refletir. Será que tem alguém ou alguma situação que fizeram para você que você está com dificuldade de perdoar e Deus está te falando que você precisa perdoar? No livro vai falar assim, que Deus, Ele não precisa de perdão. Se nós carregamos algo que nós não conseguimos liberar um perdão, vai fazer mal para quem? Vai fazer mal para Deus? A nossa falta de perdão? A falta de perdão vai fazer mal para nós mesmos. Como o Fábio falou, é o caráter de Deus, é um Deus perdoador. E nós precisamos conhecer o caráter do Senhor. Além de ser generoso, bondoso, misericordioso, Ele é um Deus que perdoa. E qual é o nosso caráter? Todos nós temos um caráter, bom ou mau. E nós precisamos avançar em buscar a conhecer, ter entendimento de como é o caráter de Deus e pedir para que o Espírito Santo nos transforme conforme a imagem e semelhança que Ele nos criou para ser. Então isso é muito sério, né? Jonas capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha isso. Deus teve misericórdia de Jonas lá na barriga do peixe, teve misericórdia do povo, e daí ele ficou bravo porque Deus salvou o povo. Ele não gostou. Sabe quando a gente está orando por uma bênção e a pessoa que está do lado recebe a bênção que você queria e você fica com inveja? É mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso. Quantos de nós também não ficamos assim? Quando alguém é abençoado, aí você olha e fala: ai, Senhor, mas era eu que queria isso. Você não consegue se alegrar com aquilo que Deus está fazendo com a outra pessoa. Ele não conseguiu se alegrar. Ele chegou ao ponto de querer morrer, porque Deus tinha salvado o povo que ele levou a palavra. Gente, para mim isso é muito fora do normal. Muito fora do normal. Eu olho para esse texto e eu falo: Senhor, tem misericórdia desse homem. Veja bem, será que muitos de nós não somos assim? Quando nós vemos alguém prosperando, quando nós vemos alguém sendo abençoado, quando a gente vê alguém saindo de férias e você não pôde sair. Será que nós não somos assim também? A gente olha as redes sociais. Gente, é uma maldição, tem hora. Tem que parar. Esse ano a gente tem que ler mais e ficar menos assim. Né? Tem hora que é uma maldição. Às vezes você vê todo mundo lá prosperando. O ímpio, né, geralmente é assim, né? O ímpio prospera, a gente fica bravo. Né? Porque a gente não consegue se alegrar com a vitória do outro. A gente tem inveja. Né? A gente às vezes quer morrer igual o Jonas mesmo. Dá uma angústia que a gente quer morrer. Olha lá, queria morrer, eu acho isso um absurdo, né? Mas ele se sentiu dessa forma. E a gente precisa entender que nós precisamos nos alegrar com aquilo que o outro está conquistando. Nós precisamos se alegrar com os irmãos, nós precisamos se alegrar com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque isso mostra o quê? O nível de contentamento que nós temos perante o Senhor. Pode ser que você não esteja vivendo aquilo que você quer. Pode ser que você não tenha aquilo que você quer hoje. Mas você tem aquilo que Deus quer que você tenha hoje. Você tem aquilo que Ele quer te dar, você vai ter. Por isso que você precisa conhecer quem Ele é. Como a gente começou, a gente precisa conhecer o Senhor. Porque se a gente não conhecer o Senhor, sabe que a gente vai achar que Deus é injusto, que Deus tem os filhos preferidos, que Deus está de birra comigo, e daí a gente que fica de birra com Deus. É ou não é? Daí tem gente que fala assim: eu não vou orar também, só porque Deus não me atendeu. Vocês ficam de birra com Deus? Eu já fiquei de birra com Deus uma vez. Né? E daí, geralmente, quando a gente está assim,
Deus quer mostrar algo que está no nosso coração. E quando Ele mostra, às vezes não é gostoso ver o que tem no nosso coração, né? Ano passado, o Senhor trabalhou muito meu temperamento. Na verdade, Ele está trabalhando até hoje. E Ele falou algo para mim, na semana de oração, que foi bem difícil ouvir. Mas quando o Espírito Santo fala, às vezes a gente quer esquecer algumas coisas, mas é como eu falei, Ele não deixa a gente esquecer. E eu estava aqui orando num dia à noite, e Ele falou assim para mim, orgulho. E eu falei, orgulho? Meu Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, orgulho. E o Senhor estava falando comigo sobre orgulho. E até o dia que Ele disse assim, você é orgulhosa. E eu falei, ai, essa doeu. E eu assim, né, gente, como uma boa colérica, eu gosto de me resolver logo. Eu não gosto de pendências, principalmente com Deus, né? Falei, Senhor, então eu quero saber aonde que eu estou sendo orgulhosa. Que área da minha vida que o Senhor quer tratar? Aonde eu estou tendo orgulho? Porque é assim, né, gente? A gente serve, a gente vem com a camiseta do voluntariado, a gente vem aqui em cima, a gente dá uma palavra, não é verdade? As pessoas falam, você é uma bênção. É ou não é? Mas tem coisas no íntimo do nosso coração que só Deus sabe que tem. E Ele tem o desejo de revelar isso para nós. Para quê? Para que a gente cresça. Para que a gente, assim como a gente leu, para que a gente fique mais parecido com Ele. Né? E Deus confrontou o meu orgulho. E eu orei muito sobre isso, porque eu não conseguia entender aonde Ele queria tratar o meu orgulho. Né? E eu vou contar aqui, né, a obra que o Senhor teve que fazer no meu coração. E foi bem doído, foi tipo igual o Jonas assim. Mas hoje a gente está colhendo os frutos disso. E ano passado, quando ele falou assim, você está sendo muito orgulhosa. E eu comecei a orar e veio setembro, né? Foi setembro, boas notícias. E eu não sabia aonde eu ia. Eu não sabia que casa que eu ia fazer. Enfim. E daí a pastora Esther mandou um vídeo da Joyce Meyer no grupo da liderança das mulheres. E eu não tinha assistido esse vídeo. E ela comentou assim na reunião, quem assistiu o vídeo? E eu falei, eu não assisti o vídeo, né? Enfim. E rolou a reunião, rolou os dias. E daí, um dia da semana, eu fiquei muito incomodada. É o Espírito Santo, né? Ele fica falando assim, quando é que você vai, né, acordar para a vida? Tá dormindo lá no barco. Tá orando por coisas, tá orando por salvação de pessoas, tá orando por arrependimento de pessoas, mas não me ouve. Era isso que estava acontecendo comigo. Porque há muitos anos eu orava pela vida da minha mãe. Muitos anos eu orava pela vida dela, né? Pela conversão da vida dela. E naquele dia eu ouvi, e a Joyce Meyer estava explicando, que muitos de nós fazemos o que é certo, nós queremos o que é certo, porém nós fazemos do jeito errado. Porque nós fazemos do jeito que nós queremos fazer. Nós não queremos fazer do jeito que Deus pede para a gente fazer, certo? E daí ela falou assim, ela falou de uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim, você quer pescar o peixe, você quer limpar o peixe antes de pescar. Que é o que eu estava fazendo, né? Eu queria limpar o peixe, falar o que estava errado, falar o que não podia, ficar de birrinha, mas não queria ganhar o coração primeiro. Quem que vai convencer? Sou eu ou o Espírito Santo? E eu queria fazer o papel do Espírito Santo, né? Porque a gente quer falar, porque a gente é bom para falar, a gente sabe o que está certo e está errado. E daí eu falei assim, nós vamos fazer boas notícias lá na casa da minha mãe. Nós vamos fazer... Não foi fácil, gente. Nós vamos fazer boas notícias lá, né? E foi uma bênção. E eu só quero falar para vocês que, para a glória de Deus, ela está aqui hoje. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Que quando eu entendi que eu estava fazendo a coisa certa do jeito errado, o que Deus falou para mim? Você é orgulhosa porque você quer fazer a minha obra do jeito que você quer. Você quer pregar para quem você quer. Você quer falar de mim para quem você acha que merece. Misericórdia. Mas nós vimos um Deus lá em Jonas, lá em Nínive, que era misericordioso com todo mundo. E Ele continua sendo misericordioso com todo mundo. E por que nós temos dificuldade em querer acessar e derramar do amor de Deus para quem a gente acha que não merece? Porque a gente também não merece. A gente não merece.
Ninguém merece. Então, algo que eu orei por anos, Deus só fez quando Ele confrontou o meu orgulho. O problema era quem? Era eu. Não é porque Deus não está ouvindo a oração. Não é porque Deus não quer te responder. É porque você não quer enxergar coisas. Você não quer ver, você quer ficar dormindo no barco. Você ora, mas você quer ficar dormindo. E daí você acha que está todo mundo errado. E só você está certo. Isso é orgulho. Você não consegue olhar para si e ver o que tem dentro do seu coração. E foi bem difícil, viu, gente? A última vez que eu estava aqui, eu preguei sobre inveja, né? O orgulho também não é pecado. Pecado original. Satanás. Né? Satanás caiu por quê? Por causa do orgulho. O dia que eu falei para o meu marido que Deus estava falando comigo com orgulho, ele falou assim, orgulho, meu Deus do céu. Eu peguei e falei, o que eu posso fazer se Deus está falando isso comigo? A gente precisa ser honesto com a gente. Gente, sabe o que a gente precisa fazer? Isso aqui é o espelho. Espelho é isso aqui, ó. Isso aqui reflete quem você é. Porque aquilo que você está disposto a fazer e aquilo que você está disposto a dar para Deus vai refletir quem nós somos. Isso reflete quem nós somos. Se você não quer ser obediente, não quer fazer o que Deus está te pedindo, isso reflete o quê? Que você é desobediente. Se você não perdoa, a Bíblia fala que você está em pecado. Você carrega amargura dentro do seu coração. Tem que perdoar. É difícil? É difícil. Por isso que nós temos aqui, cuidado. Por isso que nós temos célula. Você vai abrir seu coração para o seu líder. Você vai falar assim, não quero perdoar a pessoa. Irmão, nós vamos orar, nós vamos jejuar, você tem que perdoar. E ainda vai ter que amar, ainda vai ter que orar pelo inimigo. É o que a palavra de Deus fala. Quem ora pelos inimigos quando alguém fecha você no trânsito? Muito difícil para mim. Né? Mas é o que a palavra pede para a gente fazer. Dar outra face. A milha mais. Ninguém quer fazer isso. Foi o que Deus fez com Nínive. E Jonas queria morrer por causa disso. Nossa, Deus foi misericordioso, eu quero morrer. Olha que absurdo isso, né? Vamos continuar. E daí Deus faz uma pergunta para Jonas. Jonas capítulo 4, versículo 4. Não, ele responde, né, para Jonas. Você tem alguma razão para essa fúria? Quando a gente está com inveja, quando a gente está com raiva de alguém que está prosperando mais com a gente fica com raiva e Deus fala assim, você está com raiva por quê? Você está com birra por quê? Foi o que Deus perguntou para ele. Versículos 5 e 4 diz assim, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria. Olha só, gente, como Deus é bom. Deus fez crescer uma planta para livrar ele do calor e ele ficou feliz. Uns versículos atrás ele queria morrer, porque Deus teve misericórdia das pessoas e agora ele ficou feliz por causa de uma planta. Aonde está a nossa alegria? Em coisas como uma planta que é passageira, porque se você não der água para uma planta, nesse calorzão que está fazendo aqui, em uma semana ela morre. A alegria dele estava nisso. Ficou feliz. Queria morrer, agora ficou feliz. Né? Uma pessoa que tinha emoções bem instáveis. Quando Deus faz para mim, eu estou feliz. Quando Deus tem misericórdia de uma cidade inteira, eu quero morrer. Isso revela o quê? Caráter. Como estava o coração dele. Né? E como é a nossa vida? O que tem trazido alegria para o nosso coração? Porque a palavra fala que a gente precisa olhar para aquilo que é eterno. Vidas salvas, almas salvas são eternas. E não colocar os nossos olhos naquilo que se vê em coisas passageiras. Como uma planta, por exemplo. Né? Porque daí o texto vai continuar. Versículo 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. A planta morreu. De um dia para o outro.
E olha só no versículo 8 e 9, o que diz: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Ele respondeu: sim, eu tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Olha isso. A alegria de Jonas estava onde, gente? Em vez de se alegrar com aquilo que Deus tinha feito, a alegria dele estava em coisa pequena, coisa passageira. Quantos de nós perdemos a nossa vida? Ficamos angustiados, tristes, perdemos tempo com coisas passageiras, aquilo que a gente não tem. A palavra é muito clara. E Deus pergunta de novo, olha que vergonha. Eu acho que eu ia ter vergonha disso, né? Mas você tem algum motivo para estar bravo? Você tem algum motivo para estar bravo? Isso quer dizer o quê? A alegria de Jonas estava pautada nisso aqui. Coisas para ele, para os outros não. Faz para os outros, eu fico bravo. Egoísta. Eu quero só para mim. Eu quero a planta para mim. Eu quero estar confortável debaixo de uma sombra nesse calor. Eu quero que Deus me abençoe. Então, se Deus não me abençoar, eu quero morrer. Se Deus tem misericórdia das pessoas, eu quero morrer, né? Ele revela o quê? Um coração com emoções instáveis. E eu quero perguntar para você nessa manhã. Você vai passar por situações desconfortáveis esse ano. Como vão estar as suas emoções? Porque se você é um cristão cheio do Espírito Santo, você revela diante das circunstâncias o fruto do Espírito Santo. Alegria, amor, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Nós revelamos isso. Se nós somos pessoas cheias do Espírito, nós damos esse tipo de fruto. Como estão as nossas emoções para esse início de ano? Essa pode ser uma meta para você esse ano. Eu tenho um quadro lá na minha casa, de Gálatas 5, com todos, né, os gominhos lá do fruto, né? Todos os gominhos do fruto, para não esquecer. E falta, hein, gente? Falta muitas vezes. Às vezes a gente fala, está faltando paciência, está faltando longanimidade, está faltando por quê? Existe um motivo. E como nós começamos aqui nessa manhã, a gente precisa entender os motivos. O que nos leva a se sentir assim? Nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Por que a gente está sem paciência? Por que nossas emoções estão instáveis? Por que nós estamos fugindo do Senhor? Por quê? Isso vai revelar a saúde espiritual. Isso revela o nosso caráter também. São coisas que a gente precisa colocar diante do Senhor. Olha lá, capítulo 4, versos 10 e 11. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela cresceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o capítulo de Jonas termina com uma pergunta. Termina assim, com uma pergunta. Essa é a pergunta que Deus faz para a gente hoje. Como está o nosso coração em relação às pessoas, às circunstâncias, as vidas que Ele nos confiou à nossa mão para cuidar? Ou aquilo que Deus tem direcionado você para fazer? Porque aquilo que Deus pediu para mim fazer, pode ser que não seja a mesma coisa que Deus pediu para você. Deus conhece cada um e Deus tem um plano para cada um. E Deus vai pedir algo para cada um. Como está o seu coração em relação a isso? O que você pensa de Deus quando Ele te pede algo para fazer que você vai ter que sair da sua zona de conforto e obedecê-lo? A história de Jonas, ela nos chama a uma reflexão que teve uma vida até obediente. Porque Jonas até foi obediente na segunda vez. Foi ou não foi? Ele foi obediente.
primeira não, ele fugiu, mas na segunda vez, como ele mesmo falou, ele temia a Deus, ele foi, ele fez. Porém, o coração dele não estava no lugar certo. Ele fez a coisa certa com o coração incorreto. Porque ele não tinha misericórdia, ele não tinha o coração que Jesus tinha, que Deus tinha para aquele povo. Né? Ele tinha olhares só para si, para a sua necessidade, como a gente leu ali. Ele ficou feliz que ele foi salvo do peixe, ele ficou feliz com a planta, mas ele não ficou feliz com o que Deus fez, com a salvação das pessoas lá de Nínive, porque eles não mereciam, porque era uma cidade ruim, era uma cidade pecaminosa. Então, o caráter, né, a história de Jonas, ela nos mostra como ele tinha emoções instáveis, ele era egoísta, orgulhoso, e ele tinha uma vida que falava mais, né? Ele se alegrava mais, sua alegria estava mais em coisas passageiras do que aquilo que é eterno. E, Gabi, você põe para mim o slide, fazendo favor? E daí foi muito legal, porque enquanto a gente estava ouvindo a palavra da oferta, quando o Fábio falou de caráter de Deus, que Deus é generoso, aqui tem algumas características do caráter de Deus. Ele é perfeito, ele não pode mentir, ele é fiel, ele é justo, e a gente vai emendar com ele é generoso, e tantas outras coisas que fazem parte do caráter de Deus, e que não fazia parte do caráter de Jonas ali naquela ocasião. Né? E para que faça sentido para nós esse ano, para que faça sentido tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nós precisamos fazer uma autoavaliação de quem Deus é. Nós precisamos compreender realmente quem Ele é. Porque, como foi falado, Ele não precisa de nada, Ele não precisa do nosso dinheiro. Não precisa. Se Ele quiser, Ele desce aqui, a palavra já fala, né? Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, a gente já sabe. Vai chegar um dia que isso vai acontecer. Vai acontecer. Mas até acontecer, Ele quer nos usar. Até acontecer, Ele quer usar a nossa vida para isso. Para que todo joelho dobre. Para que toda língua confesse, como aconteceu com Nínive. É isso que o Senhor espera de nós. Mas se a gente não conhecer Ele, a gente vai ficar de birra quando Ele pedir algo. Nós vamos achar que é muito. Assim como a gente pede, assim como eu peço para os meus filhos, são pequenos, e muitas coisas eles não entendem, porque eles não têm maturidade. Se nós não conhecermos a Deus, Ele vai pedir coisas e nós não vamos querer fazer, e nós nem vamos entender porque estamos fazendo, porque nós não temos maturidade. E por quê? Porque a nossa busca está pouca. Porque a gente não abriu o coração. Então Jonas me chama muita atenção com isso. Porque faz a coisa certa do jeito errado. E daí para Deus não vale muito. Olha só o que vai falar. Joel 2,13. É o próximo, Gabi. Fala assim: rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia desgraça. O que vale mais para Deus? Uma performance? Um dom que Ele te deu para servi-lo? O que é mais importante para Ele? Isso aqui. Um coração humilde, um coração que se rasga diante dEle. Eu acho demais isso, porque quando fala de vestes, vestes é algo que você faz que aparece. É ou não é? É algo que você mostra para as pessoas, que aparece. Mas quando a gente rasga o coração, ninguém vê. Só Ele vê. E Ele fala: rasguem o coração e não as vestes. Seja no secreto, seja quem você é comigo. Me busque, eu quero me revelar a você. Porque daí aquilo que a gente faz, que aparece, vai fazer sentido. Só faz sentido se a gente sabe o porquê está fazendo. Só faz sentido se a gente entende o porquê Deus está nos pedindo isso. Só faz sentido assim. Se não, sabe o que é, gente? Religiosidade. É só o que aparece. E nós não queremos ser assim. Olha lá, Mateus 9,12. Eu já queria chamar o louvor, porque eu já estou terminando. Último texto. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Olha, Jesus quer nos ensinar algo. Vão e aprendam. Esse ano a gente precisa aprender. Desejo misericórdia, não sacrifício. Eu desejo um coração rasgado, não vestes rasgadas. É um coração rasgado que ele deseja, pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Isso é Jesus que está falando. O que o Senhor deseja de você para esse ano? Como está seu coração esse ano? Você está precisando perdoar alguém esse ano? Eu só tenho uma garantia para dar para vocês. Nada do que Deus peça para você e para mim fazer vai ser maior do que aquilo que Ele já fez por nós. Nada. Não tem nada que Ele peça. Ele já nos deu tudo, nós já temos tudo que a gente precisa. Nós temos a vida eterna. Nós temos a provisão. Você está com falta de provisão? Ele é fiel. Característica dele, caráter dele, ele é fiel, ele vai prover. Ele vai prover, sabe por que ele vai prover? Porque ele já proveu na minha vida, ele provê até hoje. Já passei necessidade? Muita. Mas nunca passamos fome. As contas já venceram? Já. Mas ele proveu para pagar. Porque ele é Pai bondoso. Ele é o Pai do mesmo jeito que muitos aqui são pais e que querem o melhor para o seu filho. É exatamente isso que Ele quer para nós. Então creia. Você está amargurado? Você começou o ano amargurado? Ficou uma falta de perdão lá para trás? Traga para o Senhor. Entrega para Ele. Ele merece. Ele merece que você tenha um coração rasgado diante dEle. Ele não vai te julgar. A palavra fala, né? Ele veio para quem? Para a gente, para curar a gente, né? Para os pecadores. Para os pecadores Ele veio. Todos nós aqui precisamos disso. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E todos nós precisamos ser agentes de misericórdia na vida das pessoas. A gente precisa entender isso. Característica do caráter de Deus. Eu achei demais, porque a gente tem aprendido muito sobre o rio de Deus. O que é o rio de Deus? O rio, quando ele flui, é algo que Deus quer derramar sobre a igreja. E foi tão engraçado que quando o Fábio começou a falar, e a gente nem tinha conversado, quando ele falou de caráter de Deus, características do coração de Deus, eu olhei para o Fabiano e falei assim: meu Deus, é a mesma coisa que Deus falou comigo. É o rio do Senhor. É a palavra de Deus querendo comunicar ao seu coração hoje aquilo que Ele quer fazer com você esse ano. Ele quer te levantar esse ano para um propósito que é dEle. Então não durma. Não fique de birra com Deus. Não fica de birra com Ele. Alguém te feriu no passado? Lembra de Nínive? Era uma cidade que ninguém merecia, mas Deus olha para ela e Ele fala: eu quero salvação. E se tem alguém que às vezes a gente fala assim: esse não merece, esse é ruim, Deus acha que merece. E a gente precisa obedecer, a gente precisa fazer, né? Eu sempre falo para as meninas, para as líderes, às vezes a gente quer... Às vezes tem alguns discípulos, né, com os problemas, com os desafios. E eu falo assim: como é bom a gente poder semear a boa semente no coração dos nossos discípulos, para vê-los crescer. É a oportunidade que a gente tem de derramar amor, de derramar misericórdia do Senhor sobre a vida das pessoas. E que muitas vezes são desafios, nos tira da zona de conforto. Eu às vezes venho algumas questões para mim, que eu nem sei como fazer, nem sei como orientar, nem sei o que falar. Aí a gente vai para onde? O que Deus espera de você? Vai para a palavra. O que Deus espera de você esse ano? O que Deus está te pedindo? Deus está te pedindo confiança? Ele é fiel. Você está com o coração meio duro? Rasga o seu coração, porque a palavra de Deus fala
que a Bíblia, as Escrituras, elas são sementes. A semente, ela nunca vai deixar de ser poderosa. A semente nunca vai deixar, ela nunca vai morrer. O que faz a semente morrer é o solo, é o tipo de coração que a gente tem. Se nós temos um coração rasgado diante do Senhor, a semente frutifica e ela dá muito fruto. Então o problema não está com Deus, o problema não está com a palavra. A palavra vai ser sempre a palavra. Jesus fala que o problema está aqui. Aquilo que a gente deixa crescer. Nesse capítulo do livro, ele vai falar sobre as preocupações desse mundo. O dinheiro, a prosperidade, essas coisas aqui, elas sufocam as promessas de Deus no nosso coração. As preocupações dessa vida. Então nós precisamos orar. Queria chamar você para ficar de pé. E eu gostaria muito que, enquanto o louvor vai cantar essa canção, eu queria que você refletisse sobre o que Deus tem de expectativa a seu respeito nesse ano. O que Deus espera de você nesse ano. O que tem sido difícil que Ele tem te pedido para esse ano. Eu queria que você orasse, que você rasgasse o seu coração diante do Senhor, que você entregasse as suas dificuldades. Às vezes você está incrédulo com alguma situação, tem alguma coisa que você está incrédulo, que você acha que Deus não pode fazer. Tem alguém que você tem orado para encontrar Jesus, que você não está acreditando que essa pessoa vai encontrar com Jesus. Tem alguém, coloca essa pessoa diante. O que é impossível para Deus? O que é impossível para Ele? Nada é impossível para Ele. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Abra o seu coração para Ele. A palavra diz que Ele é misericordioso. Ele não vai te julgar. Ele quer ouvir tua oração. Ele quer ouvir o clamor do seu coração. Assim como Jonas orou, pode ser que você esteja numa situação de cheiro ruim, desconfortável. Assim como Jonas orou, ore, clame ao Senhor. Ele vai te ouvir. Ele quer te restaurar. Ele quer que você seja uma boa semente na vida das pessoas. E se o seu coração hoje tem sido um solo aonde a palavra não tem gerado fruto, peça para o Senhor um coração novo. Peça para o Senhor algo novo. Propósito eterno. Há uma razão para a existência. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta
primeiro em tudo que eu fizer. Experimentei em tudo que eu fizer. Eu quero convidar você que quer rasgar seu coração diante do Senhor hoje. Eu quero convidar você a vir aqui na frente como um ato de fé, como um ato de obediência ao Senhor. Entregar ao Senhor esse ano que está começando. Entregar os seus planos, os seus projetos, tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Eu quero chamar você aqui à frente. Os líderes vão orar. Eu queria que você entregasse para o Senhor mesmo. Que você entendesse. Gente, quando nós muitas vezes viemos à frente aqui, é um ato de fé, é uma disposição do nosso coração em querer reconhecer que o Senhor é digno de todo o nosso coração. Em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva, meu Deus, tu és meu prazer, meu Deus, tu és o meu prazer, meu Deus, tu és o meu prazer, meu Deus, tu és o meu prazer. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, tudo e tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu, tudo é sobre ti, Jesus. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Experimentei em tudo que eu fizer. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Pai, primeiramente, Senhor, nós queremos te dar glória, graças. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, o Senhor é um Pai fiel. O Senhor é um Pai generoso. O Senhor é um Pai cuidadoso. O Senhor é um Pai misericordioso, Pai. Nós estamos aqui nessa manhã, Pai, rasgando os nossos corações diante do Senhor e clamando ao Senhor, Pai, por um ano abençoado, Senhor, um ano onde nós vamos conhecer o Senhor, um ano onde nós vamos mais profundo no Senhor, um ano onde nós vamos te buscar mais, um ano onde o Senhor vai se revelar mais a nós. Pai, abre o nosso coração, rasga o nosso coração, Senhor. Senhor, quebra
Quebra o coração de pedra. O Senhor tem falado aqui nessa manhã, tem coração de pedra. Quebra os corações, Senhor. Quebra nosso orgulho. Quebra todo sentimento impróprio dentro de nós, Senhor. Pai, que o Senhor reine nos nossos corações todos os dias desse ano. Pai, em nome de Jesus, nós queremos deixar os teus pés, Senhor. Toda mágoa, toda incredulidade, toda raiva, todo sentimento que vem dominando o nosso espírito, Senhor, nós declaramos que esse ano, Pai, o teu espírito vai transbordar através de nós, Senhor. Senhor, nos dê autoridade de viver a tua palavra, pregar a tua palavra, Senhor. Misericórdia das nossas vidas, que muitas vezes nós temos falado não para aquilo que o Senhor tem falado. Pai, que nós possamos falar sim para aquilo que o Senhor tem nos pedido, que nós possamos ser filhos obedientes. Pai, misericórdia das nossas vidas. Muitas vezes a gente tem fugido do Senhor, muitas vezes a gente tem tampado os nossos ouvidos, fechado os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem para fazer. Senhor, mas nós queremos nos colocar à sua disposição. Pai, assim como nós temos cantado, nós vamos servir em qualquer lugar. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor tem pedido para nós fazermos. Por quê? Porque o Senhor está conosco, porque o seu caráter nos garante que nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão abençoada, da sua palavra, Senhor. A palavra é tua. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos liberta. A palavra, Senhor, que traz lucidez para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos esse ano continuar te buscando, Pai. Que a tua palavra seja a única verdade nas nossas vidas. Senhor, eu quero repreender das nossas vidas, dos nossos corações, todo engano, toda mentira, toda seta maligna que tem sido lançada sobre as nossas vidas, Pai. Nós repreendemos na autoridade do teu nome e nós declaramos que a tua palavra será a única verdade que estará nos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém, igreja. Eu queria desejar a todos vocês uma excelente semana. Não se esqueçam que essa semana, glória a Deus, retorna às células. Que você tenha uma célula muito abençoada essa semana. E se você está visitando a nossa igreja pela primeira vez, não faz parte de uma célula, procure um dos nossos líderes, entre nas nossas redes sociais, procure uma célula para você abrir seu coração, para você não caminhe junto esse ano. Não caminhe sozinho. Aliás, não caminhe sozinho esse ano. Caminhe em grupo, caminhe em célula, caminhe com os irmãos, amém? E ali fora, para quem desejar, a Nath está ali vendendo os cartões de macarronada, amém? Deus abençoe, gente, boa semana.